aqui na bancada do Boa Tarde Bahia. Vamos fazer uma mesa redonda, um debate sobre a preservação do nosso conjunto arquitetônico, principalmente aqui da capital do estado. Primeiro eu queria cumprimentar, que deve já estar na nossa janelinha, o professor e museólogo Luiz Freire. Professor, muito obrigado por ter aceitado o convite de estar aqui com a gente. Eu que agradeço, boa tarde a todos, e eu que agradeço esse convite. E também, que você já está vendo na telinha, o também professor, arquiteto e urbanista Ernesto Carvalho. Ernesto, também muito obrigado por ter estado o convite aqui com a gente na Band News FM. É bom estar aqui com vocês, é um prazer estar aqui com vocês novamente. Estamos à disposição. Pois bem, eu vou fazer uma pergunta ampla para os dois, uma pergunta genérica, mas que eu acho que a contribuição de cada um vai ser importante. Por que preservar o nosso patrimônio arquitetônico? O que é que significa isso para a história? Porque tem muita gente que acha que é uma baboseira. Ah, não, deixa desabar, derruba e vamos construir novos prédios, novos empreendimentos. Mas um povo sem história, um povo sem cultura, um povo sem memória. Primeiro eu queria saber do professor Luiz a importância de ter políticas de preservação do nosso patrimônio arquitetônico. Bom, essa disposição de preservar, ela surgiu aqui na Bahia e no Brasil depois da derrubada da antiga Sé, em 1933, né? E assim, com todos os equívocos que permearam a criação do IPHAN, o sentido de patrimônio, né, que era muito restrito, mas assim, acertaram muito e tiveram um certo controle ante a sanha destruidora, demolidora dos interesses privados, né, sobretudo das construtoras e dos interesses privados mesmo. Porque esses interesses privados, eles só têm comprometimento com o lucro. Eles não estão interessados em outros valores. Mas a sociedade tem que se mostrar interessada em preservar o patrimônio. Preservar o patrimônio é preservar um ambiente que diz respeito a uma antiguidade histórica, mas também ao presente, né? As mudanças que foram ocorrendo nesse presente. Por exemplo, há lugares de Salvador que têm muito ainda do século XVIII, há outros que têm alguma coisa do XVII, mas a maioria diz mais do século XIX e do início do século XX, das transformações acontecidas no início do século XX. Então, assim, quando aconteceu esse interesse pela preservação, então aí já foram controlando essas mudanças. Mas por que o controle dessas mudanças? Para que elas não viessem tirar o efeito desse conjunto, o efeito visual. Por exemplo, o perfil da cidade. O perfil hoje da cidade já está bastante alterado, seja porque as encostas não são mais verdejantes, seja porque tem se deixado fazer aquilo que se quer fazer, aquilo que cada interesse particular quer fazer, e que não é somente das empresas, dos empreendimentos, mas também daquela pessoa comum, entendeu? Se a gente for por navegar por esses mares, a gente vai ter uma cidade completamente transformada, como eu acho que ela já está, né? Por falta de uma ação eficaz dos órgãos, Sim, não só dos órgãos de preservação, mas também de todos os órgãos. Porque, por obrigado. exemplo, no mínimo, você vê um banco público comprar um casarão e ele demole o casarão para fazer uma construção horrorosa, medíocre, de uma arquitetura medíocre, né? Então, quer dizer, nossa arquitetura e urbanismo mais antigo, ela tem, primeiro, uma escala humana, ela tem ornamentação, que foi uma coisa que foi banida pelo modernismo, e ela tem uma regra de proporção muito harmônica, que faz da casa mais simples uma casa bonita, agradável de se ver. Verdade, professor. Professor Ernesto,
Concorda com o ponto de vista também do professor Luiz? Olha, eu e o professor Luiz somos, digamos assim, estudiosos do passado, né? E para a gente falar de arquitetura, a gente tem que ter um senso comum de que há necessidade de se preservar o passado, óbvio, né? O nosso patrimônio arquitetônico é a nossa memória edificada. E isso é uma coisa muito forte para a gente, não somente porque a gente precisa entender a partir das experiências do passado como projetar o futuro. Aí eu não estou falando só de arquitetura, eu falo das nossas ações mesmo, mas ao mesmo tempo da gente não errar, né? De que a despeito de um movimento imobiliário hoje sempre desclassificar o passado, né? Mas o passado, a nossa arquitetura histórica não pode reviver, né? Aquela visão estereotipada, né? Do velho inútil. Não é? Ao contrário, se é um tecido que está edificado, que fala muito mais sobre as nossas origens e durou muito mais tempo do que a nossa arquitetura contemporânea dura, né? Algo de valor já tem. O segundo momento é de se entender que se nós temos um patrimônio que já está edificado, não faz o menor sentido do ponto de vista econômico simplesmente destruir e construir novamente. Né? A gente não pode também entender que os centros históricos vivem somente sobre um único tema que é o turístico, quando são bairros que podem ter uma cultura vibrante, são bairros que podem contribuir com a própria dinâmica da cidade, inclusive com a dinâmica econômica da cidade. Dessa forma, também podem ser tecidos ativos na cidade, não só a partir do seu interesse turístico. Nós temos história, nós temos cultura. Na diversidade da Bahia, a gente tem uma série de pontos a serem destacados. Nós, inclusive, durante a década de 40 e um pouco mais recentemente, a cultura da Bahia tem sido enaltecida de maneira muito firme, né? O pensamento de patrimônio também tem se estabelecido a partir dessa época. Independente dos erros e dos acertos, eu acho que a gente precisa valorizar o patrimônio. A gente precisa entender que a cidade histórica ela tem também o seu lugar. Nós estamos conversando aqui no Boa Tarde Bahia de hoje com o professor Luiz Freire, museólogo, e também com o professor Ernesto Carvalho, que é arquiteto e urbanista. Primeiro agora professor Ernesto, depois professor Luiz. Qual é a opinião de vocês dois a respeito das políticas de preservação, isso no estado da Bahia e mais precisamente em Salvador? A gente tem exemplos de que casarões históricos não servem só para museus. Nós temos hotéis hoje, por exemplo, ali na Rua Chile, como o Fasano e o Fera Palace, que revitalizaram não só o conjunto arquitetônico, mas também a movimentação, a vida da Rua Chile. A gente tem, por exemplo, ali também próximo, uma preservação belíssima, teve um incêndio, mas está sendo recuperado, o prédio do Paço Municipal da Câmara de Vereadores de Salvador. O antigo Palácio da Sé vai se tornar agora sede da Prefeitura. Há uma ideia de revitalização e de exploração do campo hoteleiro também para o Palácio Rio Branco. Tem uma série de casarões agora voltado para o comércio que não tem tido essa mesma atenção, que há essa atenção principalmente para a região ali da Praça Municipal e do Pelourinho. É rotineiro hoje em dia a gente ouvir Codeal, CREA, interditar prédios antigos no comércio de Salvador por causa de risco de desabamento, ou ruas ficarem sem transitar, bloqueadas, justamente porque há um tombamento, mas não há uma política financeira, principalmente, de você manter aquilo, porque você tomba e você também engessa um pouco o proprietário daquele imóvel, que muita gente acha que o fato de ser tombado, a pessoa, o proprietário, ele recebe dinheiro do governo, da prefeitura, para manter aquela estrutura, e muitas vezes não, e acaba se deteriorando. Eu queria saber a opinião de vocês dois sobre o nosso caso, a Bahia e, mais precisamente, Salvador. Primeiro o professor Ernesto, depois o professor Luiz. Então, eu acho, Vitor, que a coisa é justamente o ponto que você colocou. E só essa pergunta daria uma série de programas, né? Seja no rádio, seja na televisão. O que há hoje é uma legislação de patrimônio abrangente, né? Mas recentemente nós não temos tido nem programas, nem projetos que consigam preservar da forma devida o nosso patrimônio. E aí a gente vai ver que os principais indícios da falta desses programas estão nos desabamentos, nos incêndios que têm ocorrido aqui em Salvador, né? Se você cita da Câmara, né?
mas a gente tem vários outros casos, como foi o desabamento do forro da nave central da igreja do convento de São Francisco, né? Nós tivemos também um princípio de incêndio no Museu de Arte da Bahia, nós tivemos o desabamento da fachada do restaurante Colón, né? Que é um restaurante, inclusive, muito, muito cantado na nossa cultura. Nós tivemos agora recentemente um casarão no comércio que, ao ser incendiado, acabou afetando vários outros prédios ao redor, né? Então, isso tudo acaba evidenciando a fragilidade do sistema de patrimônio. Nós temos órgãos de proteção de patrimônio que estão cada vez com menos pessoal, então têm tido menos assistência, têm tido menos orçamento, né? E o que precisa é reforçar, né? Eu acho que a gente precisa primeiro restaurar o sistema de patrimônio, como eu sempre digo, mas é preciso entender que isso tudo tem uma finalidade. Se a gente não sabe o que fazer com o patrimônio, também a gente não vai destacar recursos ou atenção ou o que quer que seja para isso, né? E como eu disse, a ausência desses programas tem gerado tudo isso que a gente vê. Curiosamente, é a Prefeitura de Salvador que tem trazido aí uma série de iniciativas na área de restauração, o Arquivo Municipal, o Museu da Música, o Museu do Carnaval, a requalificação do mercado modelo, né? E outros projetos que acontecem não somente no centro histórico e na cidade. Mas é preciso entender que existem órgãos de proteção nos 3 entes federativos, né? E que precisam cumprir com as suas obrigações regimentais, né? Cobrando, inclusive, o próprio Ministério da Cultura, cobrando, inclusive, políticas de preservação, programas, dentre outras coisas. O nosso último programa, que foi o Monumenta, tem mais de 15 anos. Né? Então, isso mostra o tempo que a gente está também sem essa devida assistência. Professor Luiz, sua contribuição agora. Olha, um dia desse eu vi que o Estado queria criar um Parque das Ruínas, mas Salvador já é um Parque das Ruínas. E esse arruinamento foi programado, é um arruinamento programado. Ou seja, as instituições, os órgãos pararam com sua cultura, criou-se uma oposição que para mim não existe, que é uma oposição entre, por exemplo, a preservação de terreiros e a preservação de solares e casarões e tudo mais. Para mim não existe, são coisas diferentes e que todos precisam de preservação. As leis são ótimas, mas a aplicação delas não tem controle, né? Não se tem um efetivo controle dessas aplicações, então se derruba uma casa bonita e de padrão interessante para a paisagem, para ela virar estacionamento, né? A cidade está entrando em colapso, porque o número de torres com 30, 20 e tantos andares vai colapsando o trânsito e tudo mais, tirando o verde, e, enfim. Então, a gente precisa de pensar a cidade, pensar as cidades da Bahia, porque a minha, por exemplo, destruíram o estado fastigioso que ela teve. Você não vê mais uma Juazeiro que foi rica, que foi culturalmente importante no São Francisco, no trânsito, no tráfego ribeirinho do São Francisco. Então, assim, nós quebramos contradições com a cultura de preservação que havia no IPAC e no IFAM. Não se treina mais equipes, se deposita tudo à iniciativa privada, que é a mesma iniciativa que constrói qualquer coisa, vai intervir no patrimônio. É claro que ela não tem cultura de preservação. É claro que ela não vai buscar usar materiais compatíveis com o restauro. E isso tem sido uma fonte de destruição, inclusive do patrimônio móvel integrado, ou seja, do decorativo, sobretudo nas igrejas, que é com o uso de material inadequado, que não é um material próprio para o restauro, de técnicas que, com certeza, vão depois desfavorecer a própria preservação. Então, assim,
Os nossos problemas são muitos, sobretudo porque as equipes do passado foram se aposentando e sem que passasse para as novas os seus conhecimentos. Então, os próprios arquivos, você hoje, o arquivo do IPAC, eu já tentei várias vezes ter acesso a ele, eu não consigo ter. O arquivo fotográfico, o arquivo de plantas, de cadastramentos arquitetônicos, que tudo isso o IPAC do passado fez com muita lisura, com muita honestidade, com muita responsabilidade. A equipe desses órgãos era o que tinha de melhor em todas as áreas do conhecimento, desde a antropologia até, por exemplo, hoje se fala muito em trazer ao povo, realocar o povo nesses edifícios. Isso já foi feito no IPAC do início, sob a orientação do antropólogo Vivaldo da Costa Lima. Então, quer dizer, é preciso pensar tudo, estruturar essa ação, porque também a gente não pode pensar que o povo merece o pior, né? Merece, por exemplo, um modelo de edificação como aquele que foi feito na Rocinha, que para mim é uma indigência arquitetônica sem igual. Então, o povo não merece indigência arquitetônica, entendeu? Em todos os sentidos, com ausência de verde, né? A maioria do padrão popular de habitação não tem espaços verdes, nem de lazer, nem área de comércio, nem nada assim. Então, quer dizer, tudo isso precisa ser muito pensado. Também ver como era que a área era utilizada e como é que se fará esse novo uso. Tudo isso, se não for pensado, vai se criar ilhas da fantasia insustentáveis, como foi o do Pelourinho, da Reforma, como vai ser esse da Rua Chile, da Rua da Fantasia, né? Então, é isso, quer dizer, e é preciso se chamar pessoas que possam debater sem amarras, né? Sem amarras e sem também pessoas que não estejam ali atreladas ao interesse capitalista, mercantilista. De fato, é um tema pulsante, como o próprio professor Ernesto disse, é um tema que a gente levaria vários programas, que tem várias questões específicas. Eu acho que é um pontapé inicial de diversas entrevistas que nós vamos poder fazer aqui na Band, na tela da Band, que a ideia é justamente essa, startar esse assunto e a gente começar a colocar ele cada dia mais no âmbito da opinião pública. Nosso tempo está bastante apertado. Eu queria primeiro agradecer ao professor Luiz pela disponibilidade, dizer que os microfones da Rádio Band News estão sempre abertos. Obrigado, viu, professor? Ótimo, eu também agradeço, porque inclusive sou muito pouco chamado, falo aquilo que não querem que se ouça. Por isso que a gente chamou o senhor para dar entrevista aqui, por isso mesmo. Obrigado, viu, professor? Professor Ernesto também, obrigado, viu? Eu que agradeço, sempre à disposição aí de vocês, tá? Pois bem.